Eu sou João de Andrade, 31 anos, tenho uma rotina aí com comunicação e marketing, 10, 12 horas de trabalho diárias são comuns, envolve viagens, envolve bastante reuniões, trabalhar sentado, e a corrida é minha válvula de escape. Ninguém me segura, moleque. E aí, desde então, depois através do trabalho, eu conheci algumas pessoas que corriam também, clientes, até pessoas que trabalhavam num cliente nosso, um cara que era meu amigo, ele me convidou para fazer algumas corridas. Comecei em Jaraguá do Sul, no Parque Malva, fazia corridas de 5 km. E aí um belo dia ele falou, não, vamos para 10, você já corre 5, tá bem tranquilo, vamos fazer 10. Fiquei um pouco com receio, mas encarei os 10 km e quase morri, né, nos primeiros 10 km, natural para quem está começando. Mas foi bacana, foi divertido. E aí eu vi que podia mais. Aí toda vez que ia numa corrida de 5, tinha a galera que corria 10. Ia na de 10, tinha a galera que corria 21. Se ia na de 21, tinha a galera que corria 42. E aí depois de 42 eu ouvia falar de distâncias acima e as outras maratonas. Você falava, tá, mas se o cara lá consegue, por que eu não consigo? O que tem que fazer para evoluir, né? Eu já estava perto, talvez, dos meus 25 anos, quando eu resolvi me arriscar na meia maratona. A primeira meia maratona que eu fiz, se não me engano, foi Florianópolis. Foi uma corrida bem bacana também, estava num momento bom, digamos, fisicamente, corri super bem para uma primeira maratona. Depois dessa, minha melhor maratona foi a de Joinville ano passado, então foi um tempo bacana. E, enfim, aí foi entrando, aí queria ir de vez para o mundo das maratonas. E aí o Ricardo, que é meu sócio na A2C, foi ele que me convidou para fazer uma maratona, que segundo ele, depois disso, teria umas provas mais legais e tudo mais. Ele estava tendo bastante resultado na parte física, principalmente, que ele estava com uns problemas de saúde. E falou, vamos usar provas, né, corridas, como desculpas para a gente fazer algumas viagens e tudo mais. Então ele me incentivou a fazer a primeira maratona em 2013, se não me engano, 2013. Era a maratona do Rio de Janeiro. E, obviamente, eu não tinha corrido ainda mais que 30 quilômetros. Resolvi encarar a maratona do Rio em julho ou agosto de 2013. E aí veio uma rotina de treinos. Comecei a ler, a trocar ideia com um e outro, ver se fazia sentido procurar assessoria ou não. E, enfim, devido ao trabalho, a não ter muito horário, né, viagens, reuniões, etc. e tal, resolvi correr sozinho. Conversei com algumas pessoas também que corriam, alguns já tinham corrido com assessoria, outros não, uns falavam bem, outros não. Falei, bom, vou formar a minha opinião e por enquanto, por questão financeira e por questão de agenda, não quero me atrelar a um horário, uma planilha que alguém vai montar para mim. Eu vou correr por diversão mesmo, e se der, faço a maratona, enfim, vou continuar. E comecei a correr. Para a Maratona do Rio, algumas teorias e conversa com pessoas que já tinham corrido, falaram, se você correr aí 32, 35 é suficiente. Chegando no dia lá, você administra e a coisa vai. Tem incentivo da galera, tem toda uma vibe aí que envolve sempre uma prova. Fazer um treino de 35 é suficiente e dá para encarar a maratona. E foi isso que eu fiz, um treino aí de 30, 35 quilômetros e encarar a maratona do Rio de Janeiro. O curioso, geralmente na corrida você vive algumas situações diferentes, vê coisas diferentes, né, da rotina, e quando você parte para longas distâncias, meia maratona, ultra, começa a ver coisas mais estranhas ainda, né? E o que me marcou bastante nessa primeira maratona do Rio, além de muita dor que eu sofri depois da prova, eu achei que eu ia morrer, porque tive uma febre maluca lá, mas foi só uma desidratação, foi que quando a gente chegou no recreio, para a largada do recreio vai até o aterro do Flamengo, eram 7 horas da manhã, se não me engano, faltava 15 minutos para a largada, passou um grupo de umas 10 pessoas com uma faixa, que eles estavam falando que eles estavam dobrando a maratona. Eles tinham largado por volta das 3 da manhã, lá do aterro do Flamengo, estavam chegando no recreio e iam retornar. Então eles estavam fazendo os seus 85 quilômetros praticamente, 84, 85. Aí eu até comentei com o Ricardo, falei, caramba, esses caras são malucos, né? Como assim dobrar uma maratona? Primeiro, para correr uma já é difícil, como é que o cara consegue correr com 85 km praticamente? Falei, tem louco para tudo nesse mundo, em breve, quem sabe a gente faz uma dessas. Falei, nunca na vida, né? Vamos tentar correr a primeira maratona. Feita a primeira, passei, enfim, a primeira maratona você vive emoções malucas, né? Cãibras, vômito, umas coisas
que com o tempo você vai aprendendo a administrar. Acho que o fato marcante da primeira maratona é que no quilômetro 39 eu tinha consumido um pouco de tudo, água, Gatorade, laranja, etc e tal, banana, tudo que davam ali, mas tinha Coca-Cola, faltava 3 km, e aí veio a experiência com a Coca-Cola, que é uma experiência legal para corridas, tem um lado positivo, apesar dos pesares, com a Coca-Cola. Então aí tomei aquele copo de Coca-Cola e veio uma energia nova, mas durou 1 km e acabou a energia. E sorte que tinha mais Coca-Cola, então a cada 1 km, os últimos 3 ou 5 km da Maratona do Rio, tinha Coca-Cola. E aí foi com aquele gás ali, cheguei, né, aí você chora, meio orgulhoso de completar a primeira maratona. Pós-maratona do Rio, o Ricardo ele disse que tinha uma surpresa, ele falou, não, agora a gente vai para África, nós vamos fazer uma ultramaratona. Como assim uma ultramaratona? Eu quase morri numa maratona, eu jurei para mim que não correria mais nem maratonas, que dirá uma ultra. Passado aí uma semana das dores da Maratona do Rio, eu decidi que continuaria correndo e queria essas provas de longa distância. Porque um treino para uma maratona já é um treino um pouquinho mais pesado, isso em partes eu buscava também o objetivo de perda de peso com a corrida, mas não estava tendo êxito nesse objetivo. E os treinos continuaram focados então para pensar numa ultra que seria em 2014 na África. Inicialmente eu não conhecia a Comrades, não sabia o que era a prova, não tinha muita ideia. Quando o Ricardo me falou, obviamente, internet é o primeiro plano que você busca, mas da forma que ele falava da prova eu vi que era algo diferente e que merecia uma atenção. Então, quando a gente fala de Comrades, quem já fez uma prova, é um momento para tudo. Falar de Comrades é uma magia um pouco diferente da corrida em si do que qualquer outra ultra, né? Mas o ponto bacana dessa ultra é que eles têm um conteúdo sensacional, tudo pela internet, e eles têm planilhas específicas de acordo com o tempo que você quer fazer a prova, porque a prova ela é famosa pelo gun to gun, né? Então tiro a tiro, deu o tiro da largada, independente se você vai largar com 5, 10 minutos de atraso, não tem tempo líquido. Na hora que der o tiro final de 12 horas, quem passou a linha de chegada ganha a medalha, quem não passou não tem jeito de passar, seja ele 1 metro, 1 segundo que você estiver da linha de chegada, você não passa. É simples assim a corrida. E ela tem uma altimetria também pesada, quase 1000 metros de ganho, né? E ela um ano desce, um ano sobe a down e up run. Então, faltando um ano para essa corrida, quando a gente decidiu, era o tempo de treino e ficamos meio assim se seria suficiente ou não, mas o Ricardo era um pouco mais, um pouco não, ele é bem maluco. Sou um cara até normal, digamos, na linha de ultras. Ele falou que seria possível e nós fomos consumir o conteúdo do site da Comrades, pegamos a planilha do site deles e lá você tem planilhas de 8, 9, 10, 11 ou 12 horas, de acordo com o tempo que você acha que é possível fazer, e aí tem uma planilha de treinos ali. Então eu segui a planilha das 12 horas, bom, se eu consegui completar em 12, e comecei a treinar com essa planilha de 12 horas. Eram basicamente 3 ou 4 treinos por semana, treinos de 2 a 3 horas cada um deles, então era bem complicado mesmo, complicado de você ter agenda para fazer isso, no meu caso pós-trabalho e obviamente aqui abrir mão da questão pessoal, né? Então por não ter filhos, enfim, não estar casado, mas já na época, eu não recordo se a gente já morava juntos, mas a Cláudia obviamente ela foi compreensiva, né? Entendendo esse sonho que eu tinha dessa corrida e sempre me apoiou nos treinos. Então geralmente eu treinava à noite e aí comecei a treinar no inverno, passou todo o verão, veio a época de bastante chuva, treinava também na chuva, então foi muito disciplinado pela planilha de treinos. Eu queria muito fazer essa corrida e completar essa corrida, queria poder falar para mim mesmo, né, que eu era capaz de conseguir fazer essa prova. E ainda o que me inspirava muito era ter visto aqueles caras no Rio de Janeiro em 2013 dobrando a Maratona do Rio. Falei, poxa, então é viável, né? E olhando para os caras, eles não eram super atletas, eram pessoas normais, digamos, como eu. E era hora de ir para a África para tentar essa corrida. E aí o desafio estava lançado, estava chegando a época da corrida, e o que tinha sido possível treinar foi treinado. O meu treino mais longo e que também foi marcante foi
pela planilha eu tinha que fazer 65 em um treino, faltando cerca de um mês e meio para a prova. Eu resolvi fazer ele em Joinville. Foi um sábado de manhã. Eu saí de casa umas 5h30 da manhã e pretendia chegar em casa até 1 da tarde e completar os 65 km. Eu dei umas 2 voltas na cidade de Joinville e com 55 km o corpo não aguentou mais, e aí eu cheguei em casa já mal, né? E falei para mim mesmo que era um treino bom, que eu estava inteiro, estava preparado e dava para encarar com isso aqueles 55 km. Novamente a experiência do um treino longo desse, como tinha sido a corrida mais longa da minha vida, 55 de treino, a sensação foi bem semelhante àquela pós-maratona do Rio. Passei muito mal domingo à tarde, muita febre, suava, frio, enfim, então foi um negócio meio estranho, mas ainda não sabendo exatamente a origem de tudo aquilo, mas tinha muito a ver ainda novamente com a alimentação errada, desidratação, falta de sal, etc. Então ainda sofrendo bastante com a falta de orientação do especialista, né? Principalmente da questão da alimentação. Mas falei, beleza, então pronto, vamos embora, vamos encarar esse desafio, vamos ver o que vai dar. E obviamente a gente acabou dando sorte, ou casou, né, o ano que nós escolhemos, que era a Dow Run. Então isso na minha cabeça facilitaria, né? Para baixo todo santo ajuda, vamos embora. Chegando na África, chegamos com uma semana de antecedência para conhecer, enfim, a primeira vez que fazia uma viagem para fora, a corrida seria no domingo. Chegamos na quinta-feira, conhecendo a feira em si da Comrades, que é uma feira sensacional, gigantesca, só de atletas que correm a prova, são 18 mil atletas, então você pensa 18 mil na feira, com família, bastante turista, então é um evento gigantesco. Então conhecemos a feira, todo aquele clima da corrida. No dia da corrida, que era domingo, eu fui deitar sábado, acho que em torno de 6 ou 7 da noite, mas não consegui dormir. Obviamente, uma pré-prova dessas, acho que ninguém conseguiria dormir na sua primeira prova, então naturalmente eu não consegui dormir. E 2 horas da manhã subimos para Pietermaritzburg. Tava frio, eu lembro, acho que estava uns 9 graus, estava bastante frio, e é um frio, lá venta bastante também, mas deu tudo certo. Largada, vamos em frente. Curtindo os primeiros 5, os primeiros 10 quilômetros, aquele clima todo, muita gente, ruas até em partes um pouco estreitas em alguns momentos, bastante gente mesmo em toda a prova. E foi uma prova complicada, assim, ela tem bastante subidas e descidas, né? Mesmo que só descia, subia várias partes, tinha pequenas elevações. E o corpo até os 40, até uma maratona, os 50 km estava de boa. A partir dali era muita só superação, muita força mental mesmo para superar, chegar nos 89, né, que era o desafio. Eu lembro que em alguns momentos da corrida, acho que quilômetro 70, já uma descida bem longa, uma descida de uns 15, 20 km, alguma coisa do gênero, uma reta, a corrida toda em asfalto. Estava muito quente, então a gente largou com 9 graus, chegamos a pegar mais de 30 graus no meio-dia, já por volta de 2h30, 3 da tarde, naquela descida lá, 70 e poucos quilômetros, você via a galera já frouxando a perna, desmaiando, e aí você, putz, será que eu vou ser o próximo a cair? A alimentação não desce, você está um pouco ansioso, nervoso, não conseguia comer muita coisa. Basicamente que descia, novamente apelei para a Coca-Cola. Lá o bom é que tem Coca-Cola desde a largada, então a cada 5 km tem postos de abastecimento com tudo que você praticamente precisar. Então a infraestrutura da corrida é sensacional. E a única coisa que eu conseguia consumir era Coca-Cola e laranja. O restante que tinha lá de opções de batata, banana, outras coisas do gênero, não descia, a alimentação era um problema. E géis, que tinha levado também, alguns géis, uns 2 ou 3 foi, depois nada mais ia, né? E aí alguma galera você via a gente vomitando, alguns desmaiando, a ambulância carregando um pra cá, carregando um pra lá, que é muito atleta, né? Muita gente correndo. E meu pé doía muito, eu lembro bem, o pé esquerdo, era muita dor embaixo dele. Bastante conteúdo também via o Nato Amaral, que é o embaixador da Comrades no Brasil, e ele já estava, se não me engano, em 2014, ele deveria estar na sua 9ª ou 10ª Comrades, alguma coisa do gênero. E ele
deu uma dica seguinte, né? Você vai ser tentado várias vezes a parar nos postos de massagem, de abastecimento, e evite, só pare em últimos casos. Resista àquela tentação, que depois dos 50, 60, 70 quilômetros, qualquer parada pode travar tudo. Então, aquela dor no meu pé, eu pensava nisso, né? Eu não posso parar, não posso parar. Se eu parar, talvez eu não consiga prosseguir mais. E o que eu trabalhava muito na minha cabeça também era: faltam 20 ou 30 quilômetros, ou um pouquinho mais, dependendo do contexto, mas eu pensava, se eu conseguir manter esse ritmo, conseguir me alimentar, conseguir manter forte, curtir essa corrida, me sentir parte dela, não encará-la como um sofrimento, como uma dor. As horas estão passando, se eu manter esse ritmo eu vou chegar lá, vai dar 5h30 da tarde, que era o limite da chegada, e eu consigo chegar no tempo, estava dentro do plano, né, do tempo. Então eu procurava manter aquele pace, me manter bem. Quando eu precisava caminhar, eu caminhava, acompanhava, trocava ideia com algumas pessoas, você via pessoas bem mais velhas, pessoas de 70 anos, 80 anos, pessoas com problemas, inclusive físicos, correndo ali, então trocando ideia. Então muita inspiração você procurava na corrida e encontrava muita força naquilo ali para continuar a corrida. Então o objetivo era esse, era me manter forte e pensar, 5h30 da tarde vai acabar, eu vou chegar, e essa dor do pé aqui ela vai passar. Em 2, 3 horas talvez essa dor não esteja mais comigo, amanhã essa dor vai passar, 2, 3 dias eu vou estar 100%, a dor vai passar, eu tenho que continuar, eu tenho que conseguir. E foi isso que eu fiz, sabe? Trabalhando muito, conversando comigo mesmo, que eu ia conseguir, que seria possível. Então a questão psicológica depende muito de você. Quando uma corrida dessa, qualquer corrida de longa distância, ela exige muito da parte psicológica. O físico você treina antes, o psicológico naturalmente ele é preparado para isso, mas no dia é muito você e você pensar que é possível, que dá, encontrar motivações do quais, por que você está ali correndo, o que te motiva a estar ali, se é a tua saúde, se é por alguém, se é por você mesmo, o que te motiva ali. Então foi esse ponto que eu trabalhei bem. E sempre procurando, lá também tem placas, a cada 1 quilômetro tem uma placa informando, então é impossível você não olhar a distância, o que não necessariamente é bom. Ela é meio que um countdown com placas, então você não foge do lance da distância, o tempo inteiro você está vendo a distância. E eu lembro que faltando acho que uns 5 quilômetros, encontrei um brasileiro que estava vomitando ali. Eu parei para trocar uma ideia com ele, para querer uma força. Ele me falou que era a 6ª corrida dele e que aquele ano ele não estava bem psicologicamente. Ele falou, não vou conseguir chegar, vou desistir, vai lá. Me incentivou e mandou continuar, que eu chegaria. Faltando acho que 1 quilômetro para a chegada, eu lembro que encontrei 2 senhoras, acho que uma de 80 e poucos anos, a outra de uns 60. Era mãe e filha, 2 inglesas. E no número da Comrades tem o número de Comrades que você já fez, abaixo do teu número. E o número da senhorinha dos seus 80 anos era 22. Eu sei, caraca, ela já fez 22 corridas. E eu, durante a corrida, eu jurava pra mim, né, vou fazer essa, era como nunca mais eu faço isso na minha vida de novo. Então você chora durante a corrida de dor, de desespero, procura se motivar e de arrependimento também. Por que eu tô aqui, por que eu tô fazendo isso, até que ponto isso vai dar, qual que é o ganho. Então é um conflito que você vive naquele momento, né, do risco, da questão da saúde, etc e tal. Você vê pessoas passando mal, às vezes pelo calor, pela alimentação, enfim. Mas quando eu vi aquela senhora de 80 e poucos anos e as duas correndo de mão dadas, e eu lembro o número da mãe dela, que era 22, e da filha devia ser, sei lá, uns 10, 15, não lembro o número dela. Eu também troquei uma ideia ali com elas rapidamente, e elas estavam numa alegria que eu falei, caraca, como assim? Que alegria é essa? Já tinham corrido os seus 85 quilômetros e a alegria delas era contagiante. Eu falei, alguma coisa tem que eu ainda não consegui captar, quanta alegria é isso. E quando eu entrei no estádio, a chegada no estádio, você se sente um atleta olímpico, todo aquele povo lá, arquibancada, enfim, aquele corredor que você faz lá meia volta no campo. E aí a Cláudia estava me esperando, ela tinha ficado sozinha o tempo inteiro lá me esperando na chegada, que ela não tinha ainda, não conhecia lá todos os detalhes de percurso. Falei, caraca, é isso aqui que não tem como você... Quando eu entrei no estádio e vi aquela vibe, você começa a chorar.
você passa a linha de chegada, eu cheguei acho que com 11h10, alguma coisa assim, tempo sobrando, estava me arrastando, dor no pé, enfim, naquele último trecho de dentro do estádio, eu consegui fazer, esqueci a dor no pé, passou tudo, me sentia o cara, me sentia o ultramaratonista, o maratonista de uma Olimpíada. Foi uma vibe diferente, foi realmente marcante aquela entrada, passar ali, ganhar medalha e ver tudo aquilo que envolvia a Comrades, e realmente é um negócio que não é impossível você descrever, você falar, você contar o que é, sem você vivenciar. Tanto que depois desse ano, novamente as juras que você não volta a fazer aquelas loucuras, mas pelo contrário, no ano seguinte eu e o Ricardo voltamos para a corrida, para back-to-back, que quem faz 2 seguidas, descida e subida, ainda tem uma medalha especial da back-to-back. Mas o que mais chamou a atenção para encurtar a história da Comrades, que é algo, como falei, é indescritível, é impossível, qualquer um pode falar com os mais de 200 brasileiros que já fizeram essa prova, ninguém vai conseguir transmitir o que é de fato essa prova. Ela tem um ponto relevante, você entende porque alguém corre 10, 20 ou 30 vezes a prova. Quem fizer 10 vezes a Comrades ganha o Green Number. E o Green Number ele tem um valor na África do Sul, ou quem corre, quem faz essa prova, é um mérito, é um respeito que você tem pela pessoa, pela dedicação que ela faz por essa prova. Não que ela seja um super atleta. Você vê lá pessoas que fisicamente não são super atletas ultramaratonistas, estão lá com 10, 15 Comrades no seu número. Então, mas enfim, feita back-to-back, a gente pensou, será que volta ou não volta? E pela participação no grupo que a gente teve, um grupo de apoio que se ajuda bastante aqui no Brasil pelo WhatsApp, você percebe uma vibe, um clima, uma amizade que existe, um conceito de camaradagem, que é o objetivo pela qual a corrida nasceu, né? Ela é um pós-guerra de 1918 da África do Sul. A primeira corrida foi em 24 de maio de 1921, onde o Vic Kaplan, que foi o criador da corrida, ele queria trazer a camaradagem que ele percebia nos campos de guerra para o atletismo. Então foi um pós-guerra, e esse lance da camaradagem você percebe o tempo inteiro, do quilômetro 1 ao 89. Obviamente entre os 5, 10, 20 atletas da elite lá que competem, porque tem um prêmio financeiro muito bom para a África. Geralmente os vencedores a maioria deles são sul-africanos. Então ela tem obviamente essa vibe do prêmio, mas 99% quem está correndo lá, essa prova, está correndo pela camaradagem. E você realmente percebe isso. Então, a Comrades realmente ela define você. Existe você atleta, seja ele maratonista ou ultra, antes e pós-Comrades. Porque o que você vive lá de camaradagem, a humildade é necessária para fazer uma prova dessa, quando você precisa ajudar o outro, se ajudar, define você. E pós-back-to-back, a gente, até eu e o Ricardo, como a gente trabalha juntos também, conversamos, ele fez algumas outras provas também, algumas a gente programado fazer juntos, ele fez prova no Chile, fez algumas provas longas aqui no Brasil. A gente foi para uma linha também de montanha, trilha e tudo mais, só que você não encontra em nenhuma dessas provas nada nem de perto parecido com o que é na Comrades. Falando um pouquinho do processo burocrático para participar da Comrades, ele tem um processo de inscrição que abre geralmente em setembro ou outubro. São 18 ou 21 mil vagas, depende do ano, tem alguns contextos. O ano passado foi o ano que era a 90ª Comrades, então foi um ano que teve 21 mil atletas, mas na média é 18 a 20 mil atletas. A inscrição abre então em setembro ou outubro. A inscrição é super barata, ela, se não me engano, sai algo na ordem, convertendo. A última vez que eu fui o dólar estava quase R$3, acho que não custou R$400 a inscrição, na conversão de moeda, IOF, etc e tal. Então é um preço bem acessível, o kit é sensacional, tem uma feira
também muito legal, a feira da Comrades. Então a inscrição é bem tranquila, bem simples, geralmente fica em uns 3 meses o volume para preencher, então os 18 mil atletas. Para os atletas internacionais tem um negócio bacana, se você se inscreve até novembro, geralmente encerra o processo de inscrição em novembro, se lá em janeiro, fevereiro, se teve algum problema, você pode repassar a sua inscrição para outra pessoa, então você não tem risco de perda, né? Então tem essa opção de repassar. Outro negócio diferente, pelo menos para mim que conheço ainda poucas ultras, né? Mas o teu número ele é só seu, então se você se inscrever esse ano e o ano que vem o número é o mesmo. Eu diria que a longa distância, a ultra, ela é um misto de parte física, da alimentação e da parte psicológica, né? Então você tem que trabalhar esses 3 pontos aí e não tem uma receita mágica, né, para resolver isso. Eu já fui nutricionista, enfim, procurei alguns apoios, pesquisei algumas coisas. O que eu diria que para mim vem funcionando, vem dando certo é o autoconhecimento. Então você testar, você ver o que para você faz bem, como você se sente bem, né, nesses 3 aspectos. E eu fiquei sabendo da low carb para ultramaratona através do próprio grupo da Comrades. Então teve a Zilma que comentou comigo, pediu para eu ler um pouco sobre isso, o próprio Ricardo já vinha nessa vibe do low carb. E aí eu comecei a ler sobre o tema, achei bacana, casou muito com a forma o tipo de alimentos que eu gosto, né? E aí eu resolvi testar o modelo da low carb. E foi bem interessante, acho que em 2, 3 meses já percebi um ganho legal em relação à resistência, a fazer um treino longo, ou não sentir tanta fome, ou necessidade de estar carregando géis, isotônicos, essa coisa toda. Então nesse ponto foi bem interessante o ganho para mim, e já estou aí diria que bem disciplinado, aí há quase 8 meses, e está sendo bem interessante. E aí esse ano também eu resolvi, novamente, lendo, enfim, com teorias, internet e tudo mais, amigos, e por estar morando hoje numa região aqui que é sensacional na parte geográfica, né? A gente tem montanhas muito legais, trilhas bacanas, lugares lindos. Eu resolvi que faria algumas provas de montanha para ajuda de ganho de resistência, enfim, aprendizado também. E aí, novamente, internet, Facebook, conheci algumas pessoas, alguns amigos aqui a colar, fiz contatos, enfim, quando eu vim em 1, 2 meses, conheci uma galera que é, digamos, especialista em montanha, né, o pessoal da Comandos Brasil, através do próprio Rodrigo, acabei conhecendo a galera, e aí estou tendo bastante oportunidade de aprender bastante, né. Confesso que fui 4, 5 vezes para a trilha, ainda estou engatinhando, eu diria que na trilha, né, aprendendo, mas esse lance da alimentação, esse modelo low carb está sendo relevante também para a trilha. Então esse ano estava com um projeto de 3 grandes provas mais voltadas à trilha, né? Uma foi em Corupá, que eu nunca nem tinha treinado na trilha, inventei de me inscrever para uma ultra de 50, pensei, poxa, já fiz 89 no asfalto, né? O que é 50 na trilha? Me fudi, né? No 36 eu fui cortado, não consegui completar a prova. Mas eu tinha um objetivo da Ultra dos Perdidos, que novamente soube dessa prova na internet, queria muito fazer essa prova aqui perto, né, em Tijucas do Sul, no Paraná. Me preparei para ela, enfim, aí fiz uns treinos mais pesados, né, através também, principalmente da galera da Comandos. Preparei, enfim, estava tudo pronto, fomos para a corrida no dia, mas caiu um dilúvio na noite da corrida. Chegamos a largar, mas a corrida foi cancelada, então eu não completei essa corrida ainda. Farei ela ano que vem, apesar do Green Number, que é um projeto pessoal. Continuarei na trilha, novamente, por amigos, pela região, por ter provas bacanas aqui perto, um custo interessante para outras provas, já que o investimento maior, novamente, está destinado para Comrades. E também a outra prova que ainda está no calendário do ano é o Indomit Costa Esmeralda, que é 100 km. Mas essa é um pouco diferente, não diria que ela é tão pesada em termos de trilha, bastante longa, mas não se compara a uma Ultra dos Perdidos em termos de ganho de elevação. A altitude dela é bem menor, só que ela é bem mais longa, né? São 100 km com areia, com dunas e tal, com montanha, trilha, correr à noite e tudo. Mas enfim, estou treinando para essa, espero que essa dê certo, né? Que eu consiga completar uma ultra, digamos, de trilha esse ano ainda, e o foco está no Indomit Costa Esmeralda.